Eu quero aproveitar que você está de pé e pedir para que você, por favor, abra a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus. Você que continua acreditando que a Bíblia é a Palavra de Deus, né, e sempre vai continuar sendo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Mateus, capítulo 27, a Palavra do Senhor. E depois que você encontrar Mateus, capítulo 27, você procura, por favor, o que está escrito no versículo 37, que é onde a princípio nós estaremos lendo. Mateus capítulo 27, no versículo 37 da Palavra de Deus. Enquanto você procura, hoje de manhã tivemos uma pequena reunião, né, com a liderança, parte da liderança, né? Parte não pôde estar, mas eu creio que na próxima reunião eles todos estarão presentes, né? Para a gente poder estar alinhando as nossas ideias e também aquilo que nós conversamos como projeto durante o ano. Então na próxima reunião nós cremos que todos estarão presentes, mas foi bênção, foi muito proveitoso. Você encontrou Mateus capítulo 27, versículo 37? Está escrito assim: e por cima da sua cabeça puseram escrita da sua acusação: este é o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. Amém? Coloca a tua mão no teu coração com seus olhos fechados. Coloca a tua mão no teu coração se você puder. Pai, eu declaro nessa hora, Deus, em nome de Jesus, sobre cada filho teu, Pai, sobre cada filha do Senhor nessa noite, que a tua palavra possa encontrar um lugar, Deus, exatamente, Deus, em cada coração, que é o centro, Pai, de todas as coisas, Pai, que é o celeiro que o Senhor gosta, Deus, de trabalhar, de agir, de atuar. Eu te peço nessa noite que teu Espírito Santo possa transportar tua palavra, Deus, da tua maneira, Pai, do teu jeito, conforme o Senhor quer para com as nossas vidas. Amém e graças a Deus. Pode se assentar, querido, se assente, por favor. Eu vou ficar mais pertinho de você, aproveitando que hoje é ceia, né? Já tem uma mesa ajustada aqui. Mas então, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos fala a respeito de Jesus Cristo, a respeito da crucificação, a respeito de como seria tudo isso. Os profetas já vieram falando disso. Aliás, muito antes dos profetas, Deus já falou isso lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Já diz que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, e se concretizou aqui, onde Jesus ele foi crucificado. Mas a acusação de Jesus Cristo, irmãos, a acusação de Jesus Cristo era simplesmente essa: este é o rei dos judeus. Acusação de Jesus, justa acusação. Foi acusado por ser o Filho de Deus, foi crucificado porque era o Filho de Deus. Mas eu quero dizer, irmãos, que isso não ficou simplesmente em Jesus. Assim como ele disse que quando as coisas ou muitas coisas acontecessem com ele, com nós também não seria diferente. Então, assim como Jesus foi crucificado pelo fato de ser Filho de Deus, para com as nossas vidas também não é muito diferente isso, eu trazendo para o mundo espiritual, para a nossa vida espiritual. Porque ele disse assim: olha, quem quiser vir após mim, a cada dia negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então a cruz ainda está posta. Existe até um CD, acho que diante do trono, que o tema é: ainda existe uma cruz, né? Ou seja, mas a cruz, ela ainda está posta. Cada vez que resolvemos seguir Jesus, uma cruz está nos esperando, a cruz da renúncia, a cruz que está escrito nela que Jesus ele é acima de todas as coisas nas nossas vidas. Uma cruz que está escrito nela que Jesus ele precisa ser prioridade. E o Senhor Jesus ele mostrou até mesmo quando a família dele foi procurar ele. Jesus tinha até mesmo descrédito com a sua própria família. E ele disse assim: olha, ninguém tem menor honra do que na sua pátria, né? Ou seja, é desonrado na própria pátria. Quando Jesus estava ministrando aos discípulos e mais alguns, do lado de fora estava a família dele querendo falar com ele. Ou seja, não tinha crédito no meio da sua família. Então, ou seja, eles não entendiam exatamente aquilo que estava acontecendo. Mas, querido, quando o maior de todos os acontecimentos para o cristão e principalmente para Jesus Cristo, porque o foco de Jesus sempre foi a cruz, irmãos.
né? Tem gente que hoje quer correr da cruz, né? Quer correr da cruz, né? Ai, cruz, pastor, esse negócio de cruz, só de falar já pesa, né? Se nós queremos, irmãos, vencer na vida, irmãos, nós precisamos tomar a cruz. Mas a cruz, irmãos, nós sempre cantamos aqui, né? E clamamos o nome de Jesus, Ele nos ajuda a carregar a cruz. Irmãos, Jesus aqui, olha, Ele estava diante de dois homens, diante de dois salteadores, diz a palavra de Deus. Jesus, a cruz de Jesus estava no meio, dentre ela. Não sei se você percebeu, mas a cruz do meio, se você procurar um pouco na história, você vai ver alguma coisa assim meio parecida com isso. O crucificado que ficava no centro não era simplesmente um acaso, ou sobrou um lugar no centro. Não, ele era o principal pecador, ele era o principal assassino ou bandido. Ele era o figurão, ele era o extremo, né? Então a cruz de Jesus, querido, se você olhar, você vai entender que se um estava à direita e o outro à esquerda, significa que a cruz de Jesus era a principal, é que estava exatamente no centro. Se você for procurar um pouco a respeito disso na história, você vai ver que existiam alguns costumes, algumas tradições, daqueles montinhos de pedra que se punham aos pés da cruz, conforme o pecado que a pessoa tinha. Já imaginou, querido, quantas pedras precisava ter aos pés da cruz de Jesus? Não pelos pecados de Jesus, mas pelos nossos pecados, porque assim como diz o livro de Isaías, Ele levou sobre si as nossas dores. Você já assumiu alguma coisa por alguém? Você já assumiu ou não? Você já assumiu alguma coisa por alguém? Irmãos, é uma sensação assim, a princípio, de ser sim, muito prejudicado por algo que não se fez, mas depois vem uma alegria no coração, irmãos. Uma vez eu trabalhava numa empresa, irmãos, eu trabalhava na Yashica, empresa de máquina fotográfica, e eu ajustando minha máquina, e a máquina estava no semi-automático, né? Ela descia, subia, apertava os botões, ela descia, subia, apertava os dois botões, ela descia, subia, eu ajustando as máquinas assim, ela subia, eu punha a mão, peça não está boa, abaixa mais um pouquinho, subia. O meu chefe, que era amigo meu, ele parou para conversar comigo, coisas de Deus, chefe meu, e conversando naquela alegria, irmãos, conversando, o culto, né, como é que foi o culto, e aí ele, conversando ali, mexendo nos botões, ele mexeu, virou um botão, irmãos, e eu não percebi, eu continuei fazendo o meu trabalho, e ele esqueceu, ele colocou no automático a máquina, aí eu apertei o botão e coloquei a mão embaixo para ver a peça, a prensa desceu, subiu e desceu de novo, travou embaixo, e as pessoas, alguns ali já estavam procurando alguma coisa nele, para encontrar, para prejudicar ele. E ele falou assim: Paulo, e agora, o que eu faço? Eu falei: fica tranquilo. E eu falei: a causa fui eu. Não, mas eu falei: não, fica tranquilo, deixa em paz, fica em paz. E eu assumi toda a culpa, quebrei os 2 dedos, né? E eu cheguei, já estavam até falando mal de mim. Eu falei: não tem problema, pode falar. Mas ele saiu ileso, né? E foi demitido bem depois de mim, nossa, muito depois. Mas, irmãos, a princípio vem aquele peso de as pessoas olharem para você, sabe, irmãos, e julgando e criticando: você está querendo se matar, meu louco, colocar a mão embaixo da máquina, da prensa, como é que pode um negócio desse? Sabe, irmãos, mas nós entendemos, é como, por exemplo, quando você estende a mão para alguém, a princípio pode exigir um esforço teu, sabe, e às vezes o fato de você doar alguma coisa para alguém, mas depois vai fazer muito bem para a sua vida. Você quer se sentir bem, irmãos? Ajude alguém, abençoe alguém, principalmente alguém que não pode fazer o mesmo por você. Você vai se sentir bem, vai fazer bem para você, vai fazer bem para a tua alma, você vai se sentir leve, você vai se sentir em paz. Porque, sabe por que isso, irmãos? Porque isso é a essência de Deus. Antes de nós pensarmos em fazer isso, Jesus e Deus, irmãos, já fizeram algo por nós que de maneira nenhuma nós poderíamos retribuir. Ele subiu na cruz por cada um de nós, irmãos. Ele não foi forçado, irmãos, ele foi voluntário. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu entrego a minha vida, irmãos. Ele se entregou, irmãos, por cada um de nós, voluntariamente. O alvo dele era a cruz. Na cruz, irmãos, estava toda a vitória de Jesus Cristo. Você vê o ladrão de um dos lados blasfemando, praguejando. Jesus estava cantando vitória lá na cruz, irmãos, lá na cruz.
Sabe aqueles momentos que muitas vezes nós nos sentimos crucificados e muitas vezes injustiçados e muitas vezes nos sentimos muito mal por isso, sabe, irmãos? Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas não é comigo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para ti. Jesus, ele disse assim, lá no finalzinho do Sermão do Monte, ele disse assim: olha, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e levantarem todo mal contra vós, toda espécie de perseguição contra vós, vocês serão bem-aventurados, porque antes de vocês já fizeram isso com os profetas que foram antes de vocês. Mas ele chama nós de bem-aventurados, irmãos, bem-aventurados, porque a causa é justa, irmãos, a causa é o reino, irmãos, é o reino. Quando nós fazemos algo por nossa causa, não tem muito valor. Paulo disse: olha, o exercício para o corpo físico não tem muito valor, mas o Senhor, ele pede para que nós venhamos exercitar a nossa fé. O Senhor pede para que nós, querido, venhamos a buscar no mundo espiritual. E ele disse assim: olha, está escrito assim, olha, esse é o rei, Jesus, o rei dos judeus, e um foi crucificado à sua direita, um salteador, e o outro do lado esquerdo. E nós entendemos, irmãos, e nós entendemos exatamente quando nós olhamos para essa passagem, a qualidade nossa. Não sei de onde você veio, não conheço exatamente a tua vida, de onde você veio, de que toca você saiu. Eu sei de que toca que eu saí, não sei de que toca, de que lugar, por os lugares que você passou, eu não sei, não faço ideia. Alguns outros eu ouço assim, meio por cima, mas não conheço exatamente profundo na história. Eu só sei que nós não éramos coisas boas, não era flor que se cheire, nem eu e nem ninguém que está aqui, eu tenho certeza disso, e é por essa causa que nós estamos aqui, irmãos. Se todos nós fôssemos bons, irmãos, não precisaríamos de Jesus. Era isso que Jesus disse: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Nós somos esses doentes, irmãos, enfermos na nossa alma, porque um dia nós ferimos o coração de Deus com o nosso pecado, irmãos. Nós falamos muito bem e aprendemos a falar muito bem de Adão, né? Adão comeu o fruto. Você vê Adão errando novamente? Você vê Adão errando novamente ou não? Sim ou não? Quantas vezes, se nós chamarmos pecado de fruto, quantas vezes nós pecamos todos os dias? Haja pança para comer tanto fruto assim, né? Porque todos os dias nós erramos. E você ouve falar de Adão uma vez só. Você não ouve mais falar em transgressão de Adão. Ele aprendeu. E nós estamos aprendendo todos os dias, irmãos, com a paciência de Deus, com o amor de Deus para com as nossas vidas. Sabe, irmãos, Deus nunca condena, irmãos, ninguém, muito pelo contrário. O Senhor está sempre com as mãos estendidas, irmãos, sempre com as mãos estendidas. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer por alguém, não importa, irmãos, aquilo que se aprontou lá no passado, irmãos. O nosso Deus é um Deus de coisas novas. As coisas passadas, irmãos, precisam ficar para trás, e nós precisamos olhar para Jesus Cristo. O que Jesus realmente quer para as nossas vidas, o que Ele tem para as nossas vidas. O passado já foi, não dá para mexer no passado mesmo, é só tortura e nem dá para mudar nada, irmãos. Mas nós podemos mudar o futuro através do presente, irmãos, tomando atitude diante de Deus. Nós podemos, por exemplo, como um culto de ceia, nós podemos, por exemplo, pedir perdão ao Senhor. Nós podemos nos reconciliar com Deus, com os irmãos. E é isso que a palavra do Senhor diz, para que o efeito do sangue de Jesus possa realmente surtir em nossas vidas, possamos ser perdoados. Porque Jesus disse que se nós temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É ou não é? Então nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Jesus, irmãos, ele tinha comunhão com as pessoas. Os que não entendiam o plano e o propósito, infelizmente ficaram para trás. Mas Jesus tinha, irmãos, Jesus, ele veio dar paz para o mundo, irmãos. Ele veio trazer espada, veio trazer divisão. Embora muitas vezes a espada ela está na nossa mão, e por onde nós passamos a divisão ela acontece, mas ele disse assim: olha, em mim vocês vão ter paz, em mim vocês vão ter paz, tenham bom ânimo. A gente não acha paz na esquina, irmãos, não acha paz na esquina. Nós encontramos a paz somente em Jesus Cristo. Não encontramos a paz, irmãos, em qualquer lugar, irmãos, de maneira nenhuma, irmãos. Eu estava assistindo uma reportagem por esses dias, e a rainha da Inglaterra, Elizabeth, ela estava falando a respeito da paz mundial, e da necessidade de um só governo, irmãos.
necessidade de um só governo. Você sabe do que eu estou falando, irmãos? Estudamos sobre o final dos tempos, poucos dias atrás, poucos meses atrás. Um só governo, o anticristo. Ele está que nem cachorro louco, irmãos, querendo ser solto, sabe, irmãos? Mas não chegou o tempo dele ainda. Mas está muito próximo, irmãos, está muito próximo. Então nós entendemos, irmãos, pela grandeza daquilo que Jesus fez para com as nossas vidas. Bom, nunca foi, mas menos ainda nesse tempo que nós vivemos, irmãos. Não é tempo de brincar de igrejinha, não é tempo de brincar de comunhão, não é tempo de brincar de crente, não é tempo, irmãos. Muitas pessoas vão ficar brincando aqui nessa vida, enquanto Jesus vai levar aqueles que são fiéis. Muitos vão ficar brincando, sabe, irmãos? Brincando de fidelidade, brincando de comunhão, brincando de, sabe, de um monte de coisa. Tem aquelas criancinhas, sabe, que aquelas menininhas, né, quando são novinhas, brincavam de casinha, né? Tem gente brincando de igrejinha. Eu nunca vi Satanás brincar na Bíblia de ser Satanás, de matar, roubar e destruir. Ele vem e faz anarquia mesmo, né? Então, querido, é mais que hora de nós realmente olharmos para o alvo, sabe, querido, que é Jesus Cristo, e buscar realmente a presença de Deus, fazer valer o pouco tempo que nós temos de vida aqui na terra. Irmãos, temos tão pouco tempo de vida, irmãos. Eu já falei que eu estou no meio do caminho, estou mais para lá do que para cá. 50 anos, irmãos. E, sabe, ou seja, então o que nós entendemos? Se a nossa vida, vamos supor, durar 100 anos, irmãos, sabe, esse pouco tempo que nós temos aqui nessa terra, nessa vida, irmãos, fazer valer a pena. Se nós não subirmos a princípio no arrebatamento coletivo, mas deixar um legado para as pessoas aqui, irmãos. Por que as pessoas não conhecem? Como que as pessoas não conhecem? Qual a identidade nossa, irmãos? Qual é o rótulo que nós vamos deixar? Qual a identidade que hoje que nós temos, por exemplo? Se, por exemplo, fosse o meu velório aqui, eu quero ser velado na igreja, bem aqui nesse meio, com o contrabaixo de um lado, a Bíblia no peito e e aí vai. Irmãos, qual seria o comentário aqui, irmãos? Graças a Deus morreu, foi tarde? Ainda bem que Deus levou. Quem aguenta, cidadãos? Esse seria o rótulo, será? Ou será que teria uma outra imagem, irmãos, caso cada pessoa que olhasse realmente? Que imagem nós vamos deixar, irmãos, quando nós partirmos dessa vida? Qual é o legado que vamos deixar? O velório que eu mais tive decepção, irmãos, tinha, eu acho que 3 ou 4 no velório, contando comigo o irmãozinho que foi comigo do velório. Da família tinha 3, porque tem que resolver coisa dos documentos lá no cemitério. Ninguém gostava do sujeito, irmãos. Foram e entraram para dentro na hora de recolher o corpo, porque está ficado do lado de fora, para nem ficar com o morto lá. Além de morto, sozinho, abandonado, como se não bastasse estar morto. É o legado que ele deixou, irmãos. Ruim, família inteira, ninguém gostava do sujeito, ranzinza, morava sozinho, ranzinza, uma ranheta daquele jeito, que ninguém gostava, ninguém exportava, irmãos. Mas morreu. Qual que é o legado que nós vamos deixar? Pessoas que têm comunhão, pessoas que amam, pessoas que se parecem, ou pelo menos querem se parecer com Cristo. Sabe qual é o legado que nós vamos deixar? Uma pessoa que gostava de dividir as coisas de Deus, abençoava as pessoas quando tinha essa condição. Qual é o legado que nós vamos deixar, irmãos, para as pessoas, para os nossos filhos? Como que os nossos filhos, eles vão, o que eles vão carregar de nós, irmãos? O que eles vão carregar de nós? Eu estava comentando dias atrás aqui, não me lembro quem, nem com quem, nem para quem, mas, por exemplo, se Deus se manifestasse, por exemplo, como se manifestava para os antigos: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, né? Falando para Jacó. Será que a gente ia abraçar a Deus, correr para Deus, ou a gente ia correr de Deus, né? Será Deus de meu pai? Fui, não estou aqui mais. Ou será que realmente eles iam correr de abraçar realmente Deus? Deus tem deixado suas marcas, sabe, querido? Deus tem deixado, querido, maneiras, sabe, querido, para nós nos aproximarmos dele e para nós nos parecermos mais e mais com ele. Estatura perfeita de um varão perfeito, tem certeza que você nunca vai ser. Se dia que você for, ele vai te levar como fez com Enoque e por aí vai.
Mas eu tenho certeza, querido, que o desejo de Deus é concretizar a seguinte obra na nossa vida: nós precisamos nos querer parecer com Cristo Jesus. Nós precisamos querer parecer com Cristo Jesus, através das palavras, através, irmãos, de, sabe, fugindo, irmãos, da fofoca, fugindo, irmãos, de aquela coisa tá maldizendo, irmãos, aquelas coisas que não colaboram nem contribuem com nada. Alguém conta uma coisa ruim, a pessoa conta 10. Nós não fomos chamados para isso, irmãos. Nós somos chamados para trazer boas novas de salvação. As boas novas, palavra de esperança para as pessoas que não têm, irmãos. Você já foi visitar alguém assim? Não? Alguém já te foi visitar assim? Você não está muito bem, a pessoa vai te visitar. Primeira coisa, irmãos, puxa vida, a percepção. Às vezes a pessoa vai fazer a visita, irmãos, o doente está lá, não tem nem lugar para sentar. O doente está lá, irmãos, está gemendo. Você sabe o que a pessoa que vai visitar, sabe que ela pergunta? Está tudo bem com você? Irmãos, meu Deus do céu, o cidadão já está doente, como é que está bem? Está gemendo, só gemedeira, como é que pode estar bem? Né? Mas passa a vista grossa para isso, né? Mas aí a pessoa diz, né? Não, eu não estou muito bem não, ela faz de conta que não ouviu, ela diz, eu não estou muito bem não, então eu estou com um probleminha aqui. Aí a pessoa, ela quer ter mais problema ainda, ela fala, isso aí não é nada, o meu coração está doendo faz um mês, meu coração está quase saindo do peito, e pela goela, está arrebentado, moído de dor, quebrado, não aguento mais, eu quase morri 3 vezes, o Senhor me ressuscitou, estou moído, não estou falando mais nada. Já viu alguém que vai visitar e quer sofrer mais do que o sofredor? Já viu alguém assim? Pois é, nós não somos desses, irmãos. Nós somos pessoas que levam as boas novas. Se a pessoa está ruim, nós vamos orar, irmãos, nós vamos interceder, nós vamos abençoar, levar uma palavra de esperança. Ai, você está doente? Não tem problema não, a vida futura é melhor, se for não tem problema não, irmão, você mata mais rápido o sujeito ainda. Nós estamos aqui, irmãos, para levar algo novo para a pessoa. O que Deus vai fazer ou não, irmãos, é departamento de Deus. Enquanto ele tiver fôlego, tiver esperança, nós vamos abençoar, nós vamos interceder, nós vamos acreditar que Deus pode fazer algo, aliviar, Deus pode fazer a obra. Mas aqui, irmão, o Senhor Jesus estava lá no meio, lá da cruz principal, porque lá ele precisava estar. Paulo reconheceu isso, dizendo ser o principal dos pecadores. Mas nós também estamos na fila, nós não somos muito diferentes não. Ele reconheceu sendo o principal dos pecadores, o pregador dos gentios. Mas os discípulos deles, e nós somos discípulos deles, nós aprendemos com as cartas de Paulo, nós também estamos nessa qualidade, não estamos diferentes não. É por isso que nós precisamos participar da ceia do Senhor, que é fortalecimento para as nossas vidas. Amém, querido?